estúdio eu recebo com muita alegria, pela primeira vez, reverendo Samuel Nóbrega, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, líder aí do grupo, né, do louvor da nossa igreja. Pastor, que alegria recebê-lo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia para todo mundo. É uma alegria estar aqui, poder bater esse papo sobre louvor. Sou suspeito para falar sobre isso, né? Nossa, se tem alguém que tem propriedade para falar sobre isso, está aqui com a gente. Mas é uma alegria, uma gratidão, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, as portas sempre abertas. Que venha mais vezes, não é mesmo? Que seja só a primeira de muitas. Pastor, vamos lá. Louvor, né? Por que durante... Vamos falar primeiro dos cultos, né? Do Ministério de Louvor. E o Ministério de Louvor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um ministério que é olhado com muito carinho por vocês todos. Por que o louvor dentro do culto ele é tão importante? Muito bem. Primeiro porque Deus, ele forma o seu povo. E o povo de Deus é um povo que canta. Então você olha para os Salmos, você vê ali a ênfase sobre cantar ao Senhor. Por exemplo, Salmo 96 é um convite à igreja a cantar ao Senhor. E esse cântico é fruto daquilo que Deus faz em nós, né? Através de nós. E a expressão da igreja de gratidão é o louvor, né? E a música ela toca a gente, né? Toca o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos. E no culto, nós trabalhamos com... nós temos as orações, nós temos a palavra, e nós temos a palavra cantada, que é o momento de louvor, o momento em que a igreja se reúne, né, em adoração, em louvor ao Senhor, e a gente faz isso através da arte, da música que Deus nos deu. Eu falei agora no comecinho que louvar é uma expressão, né, de gratidão, de alegria. Sim. Como que você definiria pra gente louvor? É isso mesmo? Sim, sim. A palavra louvor significa elogio, não é? E a gente costuma elogiar, principalmente quando a gente tem uma pessoa que a gente admira tanto, não é? Você pode lembrar isso, a mãe, o cônjuge, né? As pessoas, os filhos, a gente elogia. E com Deus é da mesma forma, né? Nós reconhecemos quem Ele é, reconhecemos os seus atributos. Então, nos Salmos, que é o inário da Bíblia, né? Você vê ali o tempo todo os poetas falando dos atributos de Deus. Quem Deus é, aquilo que faz parte do caráter de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, e também aquilo que Ele faz em nós, né? A sua graça que opera em nós, Ele nos salvou. E aí, nós, entendendo isso, a gente vai, de fato, refletir em louvor ao Senhor, em adoração, não é? Então, alguém que está grato, essa pessoa vai expressar de alguma forma, não é? Você ganha um presente, verdade, algo, um 13º aí, você fala, muito obrigado. E a gente transforma isso em música, em louvor ao Senhor. E tem diferença entre louvor e adoração? Ou a gente adora quando a gente louva? Ou não? Tem diferença. Louvor é elogio, né? É algo que nós fazemos a Deus através do canto. Adoração é algo mais amplo. Adoração tem a ver com aquilo que nós priorizamos na nossa vida. Nós somos seres criados para adorar. Todo mundo adora alguma coisa. A questão é, o que nós estamos adorando? Porque o pecado fez com que o ser humano, Paulo fala isso em Romanos, deixasse de adorar o Criador para adorar as coisas criadas, né? Então, a adoração tem a ver com aquilo que eu priorizo, aquilo que é fundamental na minha vida, e a minha vida vai girar em torno daquilo que eu adoro. Se eu adoro o Senhor, se eu adoro a Cristo, a minha vida é para Ele, é por Ele. E aí essa vida de adoração, ela vai resultar numa vida de louvor. Então tem gente que fala, vamos adorar o Senhor. Aí pensa como se fosse um momento de culto ali. A adoração é muito mais ampla, né, do que um momento de culto. Na verdade, ali no culto, é uma expressão da nossa vida de adoração a Deus, né? Entendi. Muito bom. Tá vendo, gente? Tem uma grande diferença aí. Agora, assim, o louvor ele deve acompanhar as mudanças de estilo, ou ele tem sempre assim, né? Porque cada vez aparece alguma coisa diferente aí dos louvores, ou ele tem sempre que se manter tradicional? Estou falando dentro do culto, Ótima pergunta, muito boa. As pessoas falam muito sobre estilo, não é? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele nos deu a criatividade. Sim. Deus é um Deus criativo, é só a gente olhar para a criação, a gente olhar para a natureza, a gente vê como Deus é criativo. E Ele comunicou a criatividade para nós. Agora, no culto, a gente
faz um momento de louvor, primeiro, centrado em Cristo. Sim. Então, nós escolhemos músicas e estilos que nos ajudem a focar nesse louvor ao Senhor. E o estilo também, ele está atrelado à cultura, né? ao nosso ambiente cultural ali. Então, você vê, por exemplo, em lugares da África, o louvor ali já tem um estilo diferente, né? Sim. Inclusive, eu recebi um vídeo no momento de ofertório ali, os irmãos pegavam a cadeira ali e começavam a subir e descer a cadeira cantando ali. Fazer isso aqui vai escandalizar, porque certo, não tem a ver com a nossa cultura, né? Mas o que a gente pode dizer é que são músicas, expressões que são voltadas para adoração a Deus, para o louvor ao Senhor, e sempre pensando na glória de Deus, né? Agora pode variar o estilo, depende da cultura, depende do lugar, e tem a criatividade. Hoje se fala muito do worship, né? Que é um estilo que dominou o mundo. Sim. É um estilo maravilhoso, eu também adoto, mas não tem só ele. Tem tantos outros ritmos, estilos que a gente pode sim aproveitar no culto ao Senhor. Pastor, claro que nada substitui uma oração, mas assim, existem louvores que, né, quase todos, na verdade, a pessoa se entrega de uma forma que parece não, ela consegue orar através de um louvor? Com certeza. Às vezes você não consegue orar, de repente, vivendo um momento difícil na vida, né? Eu já passei por isso, a gente até conversou sobre a questão do luto. E aí você põe um louvor ali, aquele louvor ele meio que traduz aquilo que você está sentindo, aquilo que você gostaria de falar para Deus. Então, louvor, com certeza, são orações cantadas. E os salmos, como eu já falei aqui, estão aí para ensinar a gente, porque você não vê só salmo de alegria, você tem salmo de lamento, né? Você vê salmo em que o salmista está derramando o seu coração na presença de Deus, como Davi faz no Salmo 62 ali, e ele convida o povo a derramar o coração. Então, com certeza, eu diretamente uma forma de orar. Faço isso. Que maravilha. Então vamos, né, gente? Ele está aqui falando de louvor, não é? Mas pera lá, tá com um violão aqui pra gente hoje, que alegria, pastor. Vamos fazer um pedacinho de uma música? Vamos. Bora lá? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Ai, que lindo, amém. Amém. Maravilhoso. Pastor, tem muita gente aqui no nosso chat. Coisa boa. A Marta Rosa de Campos disse: Pastor Samuel querido, jovem criativo, ótimo cantor, agradeço a Deus por sua vida. Que Obrigado Obrigada pelo carinho. Pela mensagem. A Delva disse o seguinte: graça e paz, Pastor Samuel, amo você e a Débora no louvor nos cultos. Ei, Delva, obrigado, viu, pelo Deus carinho. abençoe sua família e seu ministério. O Alan está aqui com a gente, querido Alan. Pastor Samuel, nós amamos você. Que demais. Obrigada, gente, pelo carinho. É bom receber esse carinho, muito não é? Bom, Deus é muito bom. Pastor, agora me diz uma coisa. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas antes, uma dúvida que eu tenho assim,
como fazer com que os jovens se interessem pelos louvores, para não ficar aquela coisa tradicional, chata, vamos dizer sim, assim, sim. né? Como trazer os jovens para isso? Eu acho que nessa pergunta a gente tem que separar, tem a questão estética, tá, que sim, o jovem tem uma linguagem musical e a gente precisa se atentar a isso. Inclusive, eu costumo dizer na quarta-feira pro pessoal que toca com a gente ali, que o nosso objetivo é fazer um culto que fale a linguagem do jovem, mas também dos idosos, de todo mundo que está lá, né? Então, assim, abranger todo mundo. Se a gente conseguir chegar numa linguagem ali que vai fazer o idoso cantar, puxa, estou louvando ao Senhor, mas o jovem também se sentir ali parte, eu acho que a gente chegou num ponto interessante, porque o povo de Deus é diverso, né? Tem gente de todas as idades, então a gente faz dessa maneira. Agora, sobre a questão que eu queria falar, é que o evangelho na vida de uma pessoa que é o diferencial. Então, se o jovem for convertido, regenerado, passar por essa experiência com Cristo, com certeza ele vai ter louvor dentro dele, do coração dele. Ele vai querer ouvir cânticos, ele vai querer louvar o Senhor. Então, flui ali de um coração transformado. Isso seja adolescente, criança, porque criança também passa pela experiência com Cristo. Eu mesmo fui assim. A minha conversão se deu na infância, né, de maneira muito comum. Não tenho aquela experiência, uau, que tem gente que tem testemunho ali, que o cara dá um filme, né? Claro. No meu foi uma manhã ali que eu tive um quebrantamento e a minha mãe, muito sábia, falou comigo ali. E foi um dia marcante para mim. Eu entendo que ali foi a virada de chave, né? Então eu acho que é um coração transformado, um coração que tem o evangelho, é um coração que vai ser grato, que vai cantar e vai ouvir os louvores e vai ter cântico. Então, na verdade, existem formas aí de atingir todos os públicos, inclusive os jovens, porque assim, é um grande desafio trazer os jovens para a igreja, os adolescentes, os jovens. Exatamente. E a música é um canal para atrair também, não é? É um canal. Você pode usar. A gente falou de música no culto, mas a gente também usa a música para outros fins, né? A música didática, a gente pode usar a música para evangelismo. Sim, então, tem muita gente fazendo muitos trabalhos maravilhosos na área da música, relacionados aí à arte. Tem os rappers da vida aí, tanta gente fazendo tanta coisa boa para alcançar, né, os jovens, a juventude. Então, com certeza. E a gente precisa falar a linguagem da galera. Claro, né? Tem que atender todos os públicos, na verdade, não é? Mas a música também tem já esse poder que faz isso sozinha, né? Sim, não é isso, pastor? Olha, a Miriam está aqui com a gente, amo o pastor Samuel, Miriam Vanderlei. Sempre que possível assisto aos cultos das quartas-feiras, que Deus continue abençoando ele. Luciano Neto disse, pastor, devemos levar a régua do louvor na qualidade ou quantos irmãos que ali estão querem servir e louvar? Olha que pergunta maravilhosa. Uau, hein? Gostei dessa, hein, Lu? Eu também. Olha, a gente tem que equilibrar as coisas, né? Acredito que um louvor na igreja, a gente tem que pensar na qualidade, sim, é importante. Concordo. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar em pessoas que estejam envolvidas, que tenham vida com Deus, vida na igreja local. Nosso desejo aqui em Pinheiros nunca é colocar o cara profissional. Isso é fácil, né? Você paga um cara bom aí, mas o cara não tem vida com Deus, você nem conhece o cara. Não é isso, tem que haver um equilíbrio. Então, eu costumo dizer assim, para quem fala assim, pastor, mas Deus ouve nosso louvor, pode cantar de qualquer jeito, que Deus escuta afinado, mas a gente não, né? Então, Deus ouve direito, ele vai ouvir, e não vai reclamar, vai estar tudo bem, mas quando a gente está assistindo, a gente quer ali um pouquinho de qualidade. E também a gente está servindo a igreja, a Deus, mas a igreja, os membros, para que eles possam cantar. E aí eu costumo dizer o seguinte, ninguém coloca no berçário uma pessoa que é desastrada para cuidar de bebê. Não. Colocaria? Não. Então por que a gente vai colocar o desastrado no louvor? O cara que não se dedicou, não se esforçou. Então eu vejo da mesma maneira. Para tudo que a gente fizer, a gente tem que se preparar, tem que se qualificar. E hoje a gente tem meios para isso, né? A própria internet está repleta aí de aulas, de tanta coisa, cursos que a pessoa pode se aprimorar. Então tem que equilibrar a piedade em primeiro lugar, mas também
a qualidade. Nós temos cultos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros nas segundas, às terças, às quartas e nos domingos. Temos aí 5 horários. Em todos tem música. Sim. Né? Como administrar tudo isso? São quantas pessoas envolvidas no Ministério de Louvor hoje? Ou são quantos grupos? Fala um pouquinho pra gente sobre Nós temos mais de 100 pessoas que trabalham no Ministério. 100 pessoas. Porque quando você fala música, Uau. A gente tem os corais, a gente tem a orquestra, tá. Tem o pessoal dos hinos, tem as bandas dos cânticos, então é muita gente. Então eu, juntamente com o presbítero Reinaldo, a gente atua como conselheiro do Ministério de Música, né? Tá. Mas a gente tem outros líderes, a gente tem a Beth, não sei quantos conhecem a Beth, ela rege, tem a Luzane, a Patrícia Sim. Canelhas, que cuida dos hinos, e nós, assim, pela graça de Deus, vamos administrando. Tem muita gente boa chegando também. Que bom. E a gente tem esse propósito de integrar, né, de melhorar cada vez mais o louvor da igreja. De domingo, são 8 bandas. E aí tem a banda do Conexão com Deus, que é do Marquinhos, um abraço aí pro pessoal. Tem a Vânia, de terça-feira, Mulher de Esperança. Tem o Somente pela Graça. A gente tem a banda dos adolescentes, tem a banda da mocidade, tem a banda da UPH. É fácil administrar esse monte de gente. Tem banda do Uno, que é do Novo... É muita gente, gente no ministério aí. Mas é um ministério muito rico, então assim, tem muito trabalho. Muito trabalho, né, pastor? Sim, com certeza. Agora, qual que é o interesse dos novos membros? Porque graças a Deus nós somos uma igreja, né, sempre em expansão. Sempre aí estamos recebendo, né, recentemente recebemos 200 novos membros. Sim. Qual que é o interesse dessas pessoas que chegam? As pessoas chegam, as pessoas novas te procuram. E como é isso? Como é feito esse filtro também? Perfeito. Inclusive, é bom falar isso para algum membro também que deseja participar do louvor. Tá. Então, a pessoa que deseja participar do louvor, ela precisa estar rolada no hall de membros, não é? Então, primeiro tem que ser membro. Tem que ser membro, ela passa por aquela entrevista e tal, normal. E aí, a pessoa que deseja participar do Ministério de Louvor, a gente disponibiliza um link do Forms. É um Forms para a pessoa colocar o que ela faz ali, se ela canta, se ela toca, algumas informações básicas. E aí nós entramos em contato, nós temos o pessoal da música, por exemplo, o Flávio, que é o responsável pelos cânticos ali, parte técnica. Então ele entra em contato para falar com essa pessoa e conhecê-la e fazer uma audição, né? Então pede para ela cantar, para ela tocar, pede um vídeo de algum cântico conhecido que ela possa de fato executar. É um teste, E aí a gente dá uma devolutiva, né? Pode ser que a pessoa não esteja pronta. A gente não exclui ninguém, mas a gente só fala que a pessoa não está pronta ainda e o que ela precisa para chegar lá, né? Para poder também participar. E aí depois disso, se a pessoa ela for aprovada, nós integramos em algum grupo, não é? E a gente está com um movimento agora, até comentei com você, de reestruturar, né? Principalmente aos domingos, para que a gente consiga integrar outros irmãos, para que irmãos que estão chegando agora possam participar do louvor. Então nós estamos trabalhando para isso. Em abril a gente vai até fazer um teste, para ver se esse projeto dá certo. Se não der certo, não tem nenhum problema, a gente volta. Um pouquinho, depois exatamente, ou aperfeiçoa também. Claro. Mas a gente tem esse interesse de integrar os irmãos, melhorar a qualidade também. Até para você que está ouvindo aí, né, gente? A gente também sabe que precisa chegar bonitinho aí para você. E também, imagina, integrar a qualidade e também o ponto, agora me fugiu o ponto da... Ai, Jesus, me fugiu. Da rotatividade, de todo mundo participar. Isso, de inserir os irmãos para que eles possam participar mais. Sempre participando, né? Olha só, pastor, aqui, ó. A Evânia diz o seguinte: não conheço o reverendo Samuel pessoalmente, mas o admiro muito, o pastor que todos querem te ver pregar, cantar, ensinar. Evânia mandou um beijo aqui. A Inês, a Inês disse, ontem mesmo assisti o culto, que mensagem maravilhosa e edificante que o pastor Samuel nos trouxe. E o Patrick trouxe uma pergunta aqui. Fala, Patrick. Pastor, já ouvi relatos, essa é boa, já ouvi relatos de alguns amigos que dizem que se sentem mais tocados
durante o louvor do que durante a palavra. Há algo de errado nisso? Não é errado. Não necessariamente. Às vezes o pregador realmente não se preparou tão bem assim. Não consegue segurar a atenção Mas se não me engano, acho que foi Lutero que disse isso, que a gente precisa ter um cuidado com a música da igreja, porque às vezes a pessoa ela vai sair de lá do domingo e não vai lembrar do sermão, mas vai lembrar da música. Porque a música ela tem esse poder didático, faz a gente lembrar, faz a gente decorar. Inclusive, quantos textos bíblicos que a gente sabe por conta de música. De música. Verdade. Até os livros da Bíblia, aqui na IBD, a gente canta com as crianças para elas saberem achar os música. Livros, é tudo música, Então, assim, o importante é que um culto cristocêntrico, ele tenha a palavra de Deus ali, seja a palavra orada, a palavra cantada e a palavra pregada, né? Mas isso acontece sim. Às vezes você viajou na mensagem, mas o louvor te capturou ali e você fica com aquele louvor no coração, isso acontece. Acho que a dica entendeu? Preste atenção, né, nos dois, que aí os dois vão te tocar. É isso? Pronto, tá bom. Se concentra ali, do mesmo jeito que você se concentra no louvor, concentre-se ali na palavra, que com certeza vai te tocar. Posso pedir mais um louvor? Pode. Bora? Vamos lá. Vou cantar essa aqui para o pessoal poder cantar em casa, a bondade de Deus. Boa. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Com a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se você puder, canta comigo aí. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, que maravilhoso. Dá vontade, não dá, gente, de a gente ficar aqui a manhã toda ouvindo louvores, muito bom. Pastor Samuel, muitíssimo obrigada. Que alegria te receber aqui no Tudo Mais. Volte sempre. Com certeza. Pelo gente, amor de Deus. Vou falar uma coisa para vocês. A Daísa é maravilhosa aqui, mas também nos bastidores, gente boníssima. Querido, é sempre uma alegria estar aqui obrigada. com vocês, com a equipe também.
E Deus continue abençoando a nossa IPP-TV. Muitíssimo obrigada, volte sempre. Foi uma bênção, não foi, gente? Muito obrigada por todas as mensagens. Tem uma mensagem aqui que eu acabei de ver, pastor. Olha, vamos aqui, olha. A Delva diz, não perca o culto somente pela graça. Ontem foi uma bênção. A Inês que disse aqui também, sou de Minas Gerais. Olha, muito, muito obrigada por todas as mensagens, os recadinhos aqui para o pastor. Passei todos, hein, gente? Vocês viram? Pastor, muito obrigada. Volte sempre, viu? Pode deixar. Deus abençoe, viu? Amém.